Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô aqui com o Ricardo Molina. Tudo bom, pessoal? Que vai nos esclarecer uma dúvida que algumas pessoas andam tendo, Ricardo, e que a gente escuta por aí, mas não sabe a real, né? Sim. Brasileiro pode financiar uma casa nos Estados Unidos com 0% de entrada? O que você quer dizer com brasileiro? Eu sou brasileiro, por exemplo. Eu posso financiar uma casa aqui com 0%. Um brasileiro, então, que não tenha cidadania. Isso aí. Um brasileiro que, de repente, é turista, né? estudante, que quer investir. Isso. Ele pode comprar com 0%? Não, Duda, não conheço, assim. Eu sei que já saiu uns vídeos aí por aí, mas assim, não. Porque eu vou explicar um pouco como funciona. Existem duas formas de financiamento nos Estados Unidos. Uma para estrangeiros, né? Brasileiro, italiano, qualquer estrangeiro, tá? O banco vai analisar a documentação de renda do país de origem. Então, se for brasileiro, ele vai apresentar aqui o imposto de renda do Brasil, extrato bancário do Brasil, carta de contador, olerite, né? Coisas do Brasil. Como o banco daqui, ele não tem como verificar a história de bom pagador desse comprador, ele considera esse financiamento de um pouco mais de risco. Então ele vai pedir uma entrada maior, né, e um juros um pouco maior. Então um brasileiro hoje pode comprar um imóvel com 25% de entrada e um juros entre 5,5% e 6% ao ano, que já é bastante bom. Se você quer saber que tipo de imóvel você pode comprar com essa entrada, eu vou deixar um link aqui para vocês conhecerem algumas casas que o Ricardo mostrou pra gente. E se você está gostando, já curte aí. Bom, e aí a segunda linha de financiamento são para os domésticos, que a gente chama, né? Então são para as pessoas que já têm um visto de trabalho nos Estados Unidos, ou já têm um green card, ou a cidadania, então já moram aqui. Podem até ser estrangeiros. Por exemplo, você pode ser um brasileiro com um visto de trabalho, seja o H, seja o L, há mais de 2 anos aqui nos Estados Unidos, e aí você já é entendido como um morador, e aí você já está sujeito a outras linhas de crédito, tá? A regra, né, via de regra, um doméstico ele pode comprar uma casa aqui com uma entrada de 10% e um juros em torno de 4,5% e 5% ao ano. É um ponto percentual abaixo do estrangeiro. Só que existe sim um programa, né, que é como era o BNH no Brasil, que é de incentivo à compra da primeira casa, né? Então, se você não tem uma casa, vai comprar sua primeira casa, e essa casa ela tem um limite de valor, que aqui no Osceola County tem que ser 370, 380 mil dólares, é um o valor bom máximo. Valor, é né? bom o valor, dá para comprar muita coisa. Nada de mansão, é uma casa de classe média, né? Mas tem que ser uma casa, por exemplo, numa área residencial, ou se eu quiser comprar uma casa para investimento, para vacation, não, eu posso? Para morar. Para morar. É para o morador que está comprando a sua primeira casa, né? Então isso é um incentivo. Esse programa chama FHA, né? FHA, que é do First Home Buyer Agency, né? Que é exatamente isso, é uma agência do governo para o comprador da primeira casa. Ele tem uma entrada de 3,5%. É a entrada mais baixa que você pode ter na compra de um imóvel. E o programa ele aceita que o vendedor da casa te dê um crédito de até 3,5% do valor. Então, na prática, é como se você pagasse 0% de entrada, né? Mas você precisa combinar essas duas situações, né? Você tem um programa do FHA, se qualifica para isso, tem que ser sua primeira casa, o valor da casa não pode ultrapassar o valor máximo do FHA. Você tem que ter um crédito já no país, então, tempo no país. Um score de crédito, um histórico de crédito já conhecido, ter um score de no mínimo 580 pontos, que não é um score alto, dá para muita gente fazer. Você tem que ter um debt to income, né, de quase 3 vezes o valor da prestação, porque aí você vai ser analisado com os dados bancários, né, de renda aqui dos Estados Unidos, que são muito mais abundantes do que no Brasil. Então o banco, a hora que puxa o seu score aqui, ele sabe sua vida financeira inteira, tá? Então, para esse público, né, você consegue sim
comprar um imóvel aí com 0%, né, ou com um pouquinho, 1% talvez. Mas você vê, não é qualquer pessoa que se qualifica, tá? Então, o principal critério é você ser tratado como um comprador doméstico, com renda nos Estados Unidos há pelo menos 2 anos. Gente, isso é muito legal, porque tem gente que mora aqui, que tá trabalhando aqui e nem imagina que pode ter esse benefício aí comprando uma casa. É isso aí. Se esse é seu caso, se você conhece alguém que mora aqui e que se enquadra no que o Ricardo falou, comenta aqui que o Ricardo ajuda Não é só vocês. mora, Duda. Ó, se enquadra em tudo que você falou, né? que tenha pelo menos, né, um visto de trabalho e tenha renda há 2 anos. Isso é indispensável. Eu estou aqui como estudante, tenho renda no Brasil. Não vai se enquadrar como doméstico. Você tem que estar permanente no país e recebendo aqui dentro. Eu estou aqui de outras formas, estou sem status, mas eu tenho IT number, eu tenho empresa, né? Não vai se enquadrar, tá? Você precisa ter exatamente o que eu estou te falando: Social Security, visto de trabalho, renda do seu imposto de renda, do seu income tax, a média dos últimos 2 anos, tem que dar aproximadamente 3 vezes o valor da prestação que você está assumindo, e você tem que ser a primeira casa para morar, né? Se você já teve uma casa nos últimos 3 anos, você já não se qualifica. Nos Estados Unidos, Nos né? Estados Unidos. No Brasil não importa. Não importa no Brasil, é aqui. É isso, gente. Então, para quem tinha dúvida se brasileiro pode financiar com 0% de entrada aqui nos Estados Unidos, o Ricardo respondeu. Isso aí. E se vocês gostarem, já curtem aqui o vídeo. Brasileiro domesticado, né? Vamos chamar assim, brasileiro com trabalho, visto de trabalho, renda aqui, pode. É isso aí. E qualquer dúvida, comenta aqui que o Ricardo ajuda a responder. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.